Olá, diamante! Tá sabendo da novidade que promete mexer com o mercado imobiliário ainda nesse segundo semestre de 2022? Não tá sabendo? Como assim não tá sabendo? Se você não sabe, é porque você não me segue lá no Instagram. Então, quando terminar esse vídeo, toma vergonha, vai lá no Instagram e começa a me seguir. E aproveita que você já está aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, curte e também ativa as notificações, porque assim você consegue receber os próximos vídeos que formos postando aqui, beleza? Por que isso é importante? Porque eu trago aqui um conteúdo de muito valor para você, que é corretor totalmente gratuito, que vai simplificar o crédito imobiliário e com isso você vai poder vender muito mais para o seu cliente, se tornando autoridade no crédito imobiliário. E por que eu faço isso? Simples, porque eu acredito que conhecimento é poder e o conhecimento ele tem o poder de mudar a sua situação atual. Mas Aldelice, afinal de contas, que novidade é essa? Pois bem, semana passada, o Conselho Curador do FGTS, ele aprovou uma série de medidas que permite que o seu cliente seja beneficiado no programa Casa Verde Amarela e no programa Pró-Cotista, ambos que são subsidiados pelo FGTS. Eu vou falar com você aqui a respeito de todos esses benefícios, mas eu preciso que você fique muito atento para você pegar todas essas dicas e conseguir estourar de vender, porque esses benefícios só vão ficar válidos até o dia 31 de dezembro de 2022. Então fica ligado para você não perder venda. Vou colocar aqui na tela então todos os benefícios que o seu cliente terá direito a partir do dia 18 de julho. Mas lembra, só é válido até o dia 31 de dezembro. Se não assinar até lá, perdeu os benefícios. Bora lá, diamante. Então nós tivemos aqui 4 mudanças significativas. Foi redução da taxa de juros, aumento no teto da renda, melhorias no programa Pró-Cotista, que estava um pouquinho abandonado, e também tivemos a carência para pagamento das parcelas. Vamos falar no detalhe cada um desses benefícios, belezinha? Vamos lá então para a primeira mudança, para o primeiro benefício aqui. O primeiro é a redução da taxa de juros. Coloquei aqui uma tabelinha para vocês entenderem como era antes e como ficou agora. No programa Casa Verde Amarela sempre houve a divisão por grupo, tá? Então é o grupo 1, grupo 2 e grupo 3, sendo que no grupo 2 existe aí 3 subdivisões. Nessas melhorias que nós teremos aí até 31 de dezembro de 2022, o grupo G1 não sofreu nenhum tipo de alteração. Já o grupo G2 e o grupo G3 tivemos aí algumas alterações que foram muito benéficas aí para o seu cliente. No G2, a primeira subfaixa, antes a renda era de R$ 2.401 até R$ 2.600. Hoje, cancela-se aí o 2.600 e passa a vigorar R$ 3.000. Então, esse pessoalzinho que antes, né, de R$ 2.601, que até R$ 3.000, antes a taxa de juros dele era de 5,5% ao ano. Agora, ele pode chegar a ter uma taxa até de 4,75% se ele estiver no Norte e Nordeste. Agora, se ele estiver no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, ele vai ter um redutor aí para 5%. Ah, Aldelice, mas por que tem aí essa alteração de Sul, Sudeste e tal? É uma regra que foi colocada recentemente e o Norte e Nordeste para faixa 1 e para faixa G2 e para faixa G2, né, o grupo G2, a primeira faixa tem esse diferencial. No grupo G2 da segunda faixa em diante já não tem mais esse diferencial aí por região do Brasil, tá? Como que era então a subfaixa aí 2, né, o subgrupo? A renda antes era de R$ 2.601 até R$ 3.000. Agora passa a ser R$ 3.700. Então passa de R$ 3.001 até R$ 3.700. Então a taxa de juros passa a ser 5,5%. Depois temos aí a faixa de R$ 3.701
para 4.400. Antes o limitador era de 4.000. E aí esse pessoal pegou uma taxa aqui de 6,50. Lembrando que quem ultrapassava a renda de 4.000 antes já pegava uma taxa de 7,16. Então, isso é bem bacana, porque você vê que teve uma diferença muito legal em relação a uma taxa de juros para outra. Dentro aqui do G2, por exemplo, a faixa que pegava antes 6,5 e foi reduzida para 5,5 é 1 ponto percentual. Isso reflete diretamente no valor de compra do seu cliente. Ele consegue comprar mais ganhando o mesmo valor de renda. Então, é muito importante você buscar aí no seu banco aqueles clientes que deixaram de fechar com você porque o valor não estava batendo, né? Não estava conseguindo atingir o valor necessário. Agora é bem possível que você consiga recuperar esses clientes. Então não vamos perder venda. Puxa aí no seu cadastro quais foram os clientes que deixaram de fechar com você porque não atingiu o financiamento necessário e vamos refazer esses cálculos. O simulador ainda não está disponível, mas eu acredito que logo logo o simulador já vai estar disponível e você vai conseguir fazer esses cálculos e vai ver que dá uma diferença muito legal. Pode chegar aqui uma diferença em torno de 10% no valor do financiamento anterior, né? Um acréscimo de até 10% no financiamento anterior. Então isso vai ser muito bom, porque o seu cliente vai conseguir, de novo, repetindo, e eu sou meio repetitivo em algumas situações, mas é para você fixar na sua mente. Então, muitas vezes o seu cliente que antes não conseguia crédito, agora vai conseguir por causa dessa redução na taxa de juros, beleza? A segunda alteração aqui foi em relação ao teto da renda. Antes, e aí aqui nós colocamos aqui o anterior, né, e o aprovado agora recente. Então antes, por exemplo, no grupo G2, o teto máximo era de 4.000, né? Agora passa a ser 4.400. Então aqueles clientes que antes com 4.400 aumentava a taxa de juros aí meio que substancialmente, ele vai pegar uma taxa de juros menor, como a gente viu no slide anterior. E aqueles clientes que antes tinham renda superior a 7.000, agora, né, e desde que esteja limitada a 8.000, ele também pode se enquadrar no programa Casa Verde e Amarela. Ah, Odilice, mas o que isso faz de diferença aí para o cliente? Normalmente, os clientes que desenquadravam do programa Casa Verde e Amarela por causa da renda passavam para o programa SBPE. A taxa de juros do programa SBPE é de 8,99. Então, o seu cliente, ele pega hoje aquele cliente que está aí na faixa dos 7 até os 8.000 que antes caíam lá no SBPE, agora está pegando uma taxa de 7,16, ou seja, de 8,99 cai para 7,16. O seu cliente ele vai ter um poder de compra excepcional com esse redutor da taxa de juros. Então, fica atento, observa, faz as contas e você vai ver que você consegue vender para o seu cliente porque ele vai conseguir uma capacidade de pagamento muito maior. Uma capacidade de pagamento não, um poder de compra muito maior em relação ao que se enquadrava antes, beleza? E temos aí então a terceira mudança, que são as melhorias no pró-cotista. Como ficou então o pró-cotista? Houve redução na taxa de juros também para o pró-cotista. A taxa de juros do pró-cotista antes era de 8,66. Agora nós temos aí duas possibilidades, para os imóveis de até 350 mil e para imóveis acima de 350 mil. Se o imóvel estiver até 350, a taxa de juros caiu aí para 7,66. E para quem tem os imóveis acima de 350, 8,16. Por que o pró-cotista é legal também? Porque no caso do pró-cotista, o cliente ele está entre uma intermediária, saiu do CVA, não cai direto no SBPE, pode optar pelo pró-cotista. O pró-cotista ele tem toda uma característica diferenciada. Se você não conhece e está interessado em saber, deixa nos comentários. Quero saber mais sobre pró-cotista, que eu faço um vídeo falando das características do pró-cotista, tá bom? Mas a princípio, o importante é você saber que há a possibilidade de enquadramento no pró-cotista e não precisa necessariamente ir direto para o programa SBPE, pagando aí a taxa hoje de R$ 8,99 ao ano. E a última mudança, e não menos importante,
aliás, muito relevante, é a carência no pagamento das parcelas. Ah, Aldrice, mas isso é notícia velha, já existia essa carência aí para pagamento das parcelas. Não, para o programa Casa Verde e Amarela não existia. A opção que tinha de carência era para o programa SBPE na modalidade saque TR, tá? Ou saque poupança. Era essas modalidades que podiam fazer a opção pela carência de parcelas. Mas agora, no programa Casa Verde e Amarela, até 30 de dezembro, vai ser possível o seu cliente pedir a carência. Por que que é legal isso? Por que que para você, corretor, é importante saber disso? Porque o seu cliente, nesse momento de compra, possivelmente ele está meio que apertado, né? Ele vai ter que pagar imposto, né, o ITBI, ele vai ter que pagar cartório, ele tem as despesas com engenharia, enfim, ele tem aí uma série de despesas. Ele pode estar morando de aluguel e vai ter, para sair do aluguel, vai ter que esperar a entrega das chaves. Possivelmente ele vai pagar uma ou duas parcelas do financiamento antes de começar, antes de poder morar efetivamente no imóvel, e vai estar pagando aluguel. Então, se ele opta pela carência, para ele já desafoga o bolso dele. E você trazer essa possibilidade, essa opção para o seu cliente demonstra o quanto você conhece do crédito imobiliário, o quanto você é autoridade nesse ramo e traz segurança para o seu cliente. Ele vai confiar em você. E com isso, é bem possível que esse mesmo cliente te traga novos clientes, te traga indicações. Eu acredito muito nisso, que um cliente que você consegue superar a expectativa dele, ele vai ser um funcionário seu. Ele vai te trazer mais e mais clientes por indicação. Então, são essas as mudanças que ocorreram. Se você gostou dessas mudanças, comenta aqui. Se você quer saber mais a respeito do Procotista, também deixa seu comentário que eu providencio para você um vídeo falando sobre o Procotista, beleza? Até mais e espero que você tenha gostado.